internet. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos começar mais um conteúdo aí na nossa disciplina de Fundamentos de Pecuária. Hoje vamos falar um pouco da reprodução animal. Em tudo dessa aula a gente fala conhecer um pouco do aparelho reprodutor masculino e feminino de forma geral das espécies, né? Não vou falar de uma espécie específica. Aí depois a gente trabalha o manejo reprodutivo de algumas espécies, ok? Então, eu já deixei aqui, compartilhar com vocês a imagem, vou tirar o vídeo aqui e vamos para a apresentação. Então, como vocês podem ver, aqui a gente tem uma imagem representando, né, o aparelho reprodutor da vaca, aqui com vagina, útero, sexo, né, até um bezerrinho que eles colocaram aqui em animação, né, oviduto, córneo uterino, ovário. E do outro lado tem representando o aparelho reprodutor masculino, né, de um suíno aqui. A gente tem testículo, tem pênis, tem glândulas acessórias, né? De modo geral, né? Tem mais fenômenos que ocorrem envolvendo aqui o processamento e funcionamento do aparelho reprodutor feminino que o masculino. De modo geral, eu costumo dizer que o masculino é mais simples de entender. Por isso a gente vai começar pelo aparelho reprodutor masculino. Então, o objetivo é falar do sistema reprodutor, né? O conhecimento desse aparelho reprodutor masculino e feminino é de muita importância para o melhor entendimento do funcionamento desse sistema reprodutivo. O que é esse sistema reprodutivo? É como os órgãos trabalham voltado à reprodução. Então, os órgãos masculinos, né, do sistema reprodutor masculino, eles trabalham, né, voltado a gerar um produto. Que produto é esse? É o gameta masculino, nós vamos já falar dele. Enquanto os órgãos reprodutores femininos, eles trabalham voltados a gerar um produto também, que produto é esse? O gameta feminino. Depois que tem a fertilização, ou seja, se encontra o gameta masculino com o feminino, se misturam e combinam o DNA, aí fertilizou, aí vai virar um óvulo, né? Aí o aparelho reprodutor masculino acabou o serviço dele. O aparelho reprodutor feminino ainda não, ele continua para desenvolver esse óvulo, né, que aí é a gestação. Então, ele vai continuar trabalhando até o momento do parto, e aí a eliminação, né, a expulsão do feto, né, e expulsão da placenta e retorno ao tamanho normal do aparelho reprodutor, né, feminino. Aí encerrou o trabalho dele. Então, como a gente vê, o trabalho dos órgãos que compõem o aparelho reprodutor feminino nessa reprodução dos mamíferos, né, que a gente vai pegar por base, ele trabalha muito pelo um período mais longo do que o aparelho reprodutor masculino. Mas na reprodução sexual, precisa dos dois, né, para gerar essa reprodução. Então, a diferenciação da gônada sexual masculina inicia no momento da fecundação. Qual é o momento da fecundação? O que é esse momento? Deixa eu voltar aqui, né? A fecundação nada mais é no momento que o gameta masculino encontra o gameta feminino, né? Então, para a gente entender melhor, lembro das aulas do ensino médio que eles falam do X, né? E X e Y. Então, o que são isso? São cromossomos, né? Então, o cromossomo sexual Y responsável por características sexuais primárias do macho. Então, na reprodução sexuada, quem define o sexo do embrião, né, do descendente, é sempre o macho. Por quê? A fêmea, ela tem os cromossomos, ela vai produzir o gameta dela, né, que é o ovócito, né, e ele só tem cromossomo XX, né, então ele vai doar metade do DNA dos cromossomos para o novo ser, né, para o embrião. Então, se ele só tem XX, ele vai doar metade disso. A metade disso vai ser um X, ok? Enquanto o macho vai doar o espermatozoide, não é isso? Um vai doar o óvulo, o outro vai doar o espermatozoide.
dizer, pronto, espermatozoide. O macho, ele tem no corpo dele os cromossomos X e Y. Então, ele pode doar um X, e aí, né, esse espermatozoide vai com o cromossomo X, encontra um óvulo com o cromossomo X, o descendente que vai nascer, ele vai ser feminino, porque ele tem os cromossomos sexuais femininos, X e X. Ou esse espermatozoide pode doar o Y, e aí nós esquecemos esse X, né? E aí ele doou um Y. Se ele doou um Y, o cromossomo do embrião que vai nascer vai ser XY. Se é XY, é masculino. Então, quem decide o sexo do embrião vai ser o reprodutor, né? No caso, o macho, através da doação desses cromossomos, né? Então, sempre o gameta vem com metade dos cromossomos para formar um ser completo, né? Metade junta metade desse com metade, da fêmea com metade com do macho, forma a quantidade de cromossomos de um ser completo. Existe cromossomo para várias características, altura, tamanho do zóio, tipo de cabelo, né? Tipo de pelagem, tudo, né? Mas faz sempre metade de um e metade do outro. E os cromossomos sexuais, né? São os cromossomos X, a gente deram o nome dele, né? Os pesquisadores por aí, de X e Y. Inclusive, para ser humano também é o mesmo, né? Então, o X é conhecido como cromossomo feminino e o Y como cromossomo masculino. Nos espermatozoides pode ter esses dois cromossomos. Ele só vem com um, não vem com dois espermatozoides, né? Porque ele é produzido no testículo, ele vem com metade do DNA, então só vem com uma parte ou outra. Pode vir com X ou pode vir com Y. Se ele vem com X, ele vai combinar com o X do óvulo. O óvulo sempre vem com X, porque a fêmea só tem os cromossomos X, não tem Y. Então, se o macho está doando um cromossomo X, vai ser o descendente, né? A cria vai ser feminino. Se for o Y, a cria é masculino. Fácil assim. Por isso, a diferenciação ocorre nesse momento da fecundação, que é a união, né? Tá aqui o óvulo, todo bonitinho, que é um gameta feminino, e o espermatozoide vem aqui e entra aqui. Quando ele entra, o que vai acontecer? Os DNAs vão se misturar e aí vai começar essa diferenciação até formar, se multiplicar, né? Se diferenciar e multiplicar até formar um outro ser. Então, nessa hora que vai acontecer essa diferenciação, já vai da gônada, né? Ou seja, o tecido vai se diferenciar para formar um testículo. Isso inicia nesse momento da fecundação. Os cromossomos sexual Y, né, são responsáveis por características sexuais primárias do macho. E são isso, todo o desenvolvimento do aparelho reprodutor do macho é característica primária do macho, né? Então, formação de testículo, pênis, próstatas, glândulas, tudo isso são características sexuais primárias. E o estabelecimento do sexo, ele é genético, como eu falei para vocês, expliquei agora há pouco, né? É por esses cromossomos sexuais. Vamos lá. Uma vez o animal aí maduro, apto para a reprodução, o aparelho reprodutor do macho, de maneira geral, é constituído por esses itens, né? Não só isso, mas tem mais, eu já vou falar para vocês. Então, os principais testículo, epidídimo, duto diferente, glândulos acessórios, pênis e prepúcio. Está vendo que a gente está indo do testículo até chegar no pênis, né? E no prepúcio, que é a parte final. Né? Então, testículo, epidídimo, duto diferente, glândulas acessórias, pênis e prepúcio. São as principais, né? Os espermatozoides, que são os gametas masculinos, são produzidos no testículo, amadurecem no epidídimo, são transportados pelo duto diferente até chegar ao uretra do peniano, e aí o pênis, parte, né, cranial do pênis, né, a ponta do pênis vai exposta aqui com a retração do prepúcio e ocorre a liberação do material genético. Então, isso que eu falei, esse caminho aqui tem um esquema, né, de um touro, a gente pode ver uma figura ilustrativa que mostra as principais estruturas.
Então, que nós vimos ainda agora há pouco, testículo aqui, ó, de marrom. Esse trem amarelo aqui em volta dele, ó, que começa aqui, é o epidídimo. Então, ele é dividido em cabeça, corpo e cauda, né? Então, testículo é aqui que são produzidos os espermatozoides, e aí eles passam aqui para o começo do epidídimo, cabeça, corpo e cauda ficam. Tem um processo de amadurecimento, né, aqui nesse epidídimo, e aí ele faz essa volta aqui, e aí aqui já é o ducto diferente, depois dessa voltinha, né? E aí o ducto diferente conduz esses espermatozoides até aqui, ó, vai chegar aqui na base do pênis, na uretra peniana. Para chegar lá, ele vai passar por aqui, ó, ele vai passar por contato pela glândula seminal, que aqui é a vesícula seminal, ó, tá demonstrando aqui, pela próstata, que está aqui embaixo, e pela bulbo uretral. Essas três glândulas vão produzir secreções, se juntam junto com o espermatozoide, né, e entram na uretra aqui também. A uretra é o canal que passa por dentro do pênis, e aí vem até o final para ser liberado. E aí o que é liberado a gente chama de ejaculado, porque não é só o espermatozoide, tem espermatozoide mais o líquido dessas glândulas todas aqui misturado, né? A gente viu aqui, ó, tem um pênis, né? Tem a uretra por dentro dele. Além do pênis, que mais tem? Tem o músculo retrator do pênis, ó, tá vendo esse músculo? Então, ele se relaxa e o pênis desfaz esse S, né? Em vez de fazer aqui, ele vem direto. E aí se prolonga, né? Lá para frente. Isso no momento da ereção. Depois ele relaxa e esse músculo vem e puxa ele de volta. Além disso, a gente tem a bexiga aqui, né? Já falamos do canal diferente. E aqui, ó. Aqui tem um ducto, né? O cordão espermático. Que é onde passa outras estruturas. Além do ducto diferente, aqui também passa o músculo cremáster, né? Que é o músculo, nervos e sangue também, né? Veias e artérias passam por aqui para irrigar de sangue aqui o testículo. O testículo é envolto numa bolsa, né? Que a gente chama ela de escroto, tá aqui o nome escroto, né? Que é aquela bolsa que envolve o testículo. E é coberta por pele, né? Praticamente tudo. Mas também tem as musculaturas, né? Eu tenho o músculo isquio cavernoso, que é a musculatura aí do pênis, músculo cavernoso, músculo esponjoso. Tem a flexura sigmoide do pênis, que é esse S aqui, ó, né? Então, vocês estão vendo aqui, esse Szinho, que é a flexura sigmoide. E aí ele se desfaz no momento que tem a ereção, e aí para permitir o alongamento aqui do pênis. Tem o músculo retrator do pênis também, já mostrei ali, né? Bexiga e glândula acessória, vesícula seminal, glândula uretrais e próstata. Falando um pouco dessas glândulas aí, aqui tem um desenho esquemático para mostrar um pouco da diferença entre as espécies, né? A gente pode ver aqui, ó, vistas dorsais do A. É o garanhão, o B é o touro, o C é o varão e o D é o cão. Garanhão é o cavalo, né? Que é aqui o primeiro. Então é de um equino. O B é de um bovino. O C é do suíno. E o D é do cão, cachorro. Então, vamos lá as principais diferenças. A gente pode ver aqui, ó, na glândula bulbo-uretral, essa azul. Olha o tamanho dela aqui no equino. Olha o tamanho dela aqui no bovino, já é bem menor. Olha o tamanho dela no suíno, já é bem maior, maior de todos aqui, tem glândula bulbo-uretral. E no cão é ausente, não tem, né? Pode ver que não tem. Então, a gente já viu aqui a diferença em uma delas. Então, o que isso vai ter de resultado, né? O que isso influencia na prática? Vai influenciar na quantidade de líquido seminal que vai estar no ejaculado, né? Por exemplo, os suínos ejaculam uma quantidade de líquido bem grande, mas nem tudo é espermatozoide.
E como a gente pode ver aqui, né, tem essas glândulas acessórias bem desenvolvidas. Vou apagar aqui para a gente ver as outras. Então, a próstata, né, aqui ó, do equino bem grande aqui, do bovino mais curta, do suíno maiorzinho aqui, ó, que é tudo isso aqui, e do cão bem desenvolvido aqui. Então, que a próstata ela é relacionada a problemas, né, urológicos. Então, se, por exemplo, o cão que tem mais desenvolvido aqui a próstata, né, proporcionalmente ao tamanho, se der uma inflamação da próstata aqui, ó, o canal da urina vai passar por aqui, né, os uréteres que saem aqui da bexiga. E aí vai comprometer esse fluxo da urina aqui, né? Então, é um risco para a saúde aí. Um bicho é difícil fazer o tratamento, pode levar o animal à morte. Deixa eu ver aqui o que mais. A gente já viu duas. E a última agora, que é a vesícula seminal. Então, aqui no equino, no bovino, ó, já é bem maior comparado com a próstata do bovino. A próstata do suíno aqui é menor, essa daqui. A vesícula seminal, essa aqui. E cadê? No cão não tem, só tem próstata. A gente viu aqui de 4 espécies, né? Viu que é bem diferente, aqui a uretra passa aqui dentro, né? Aqui também. E nesse desenho aqui ainda dá para ver também o ducto diferente, aí bem na base do ducto diferente, chegando perto da uretra, tem a ampola do ducto diferente aqui, ó. Essa parte mais dilatada aqui. E é aqui que o espermatozoide vem por esse caminho e vai entrar na uretra bem aqui, na região próxima da próstata. Ok? Então, os testículos, né? São em número de 2 e apresentam forma ovoide, variando a forma, o tamanho e a localização conforme a espécie. Então, a gente vê aqui algumas espécies diferentes, né? O equino, o bovino, o suíno, o cão e o gato. Então, ó, o gato, tanto que é diferente, já está lá para cima, está meio na diagonal, do cão também. Do ruminante é pendular para baixo, está quase na vertical, né? Completamente. O do suíno já aqui é para baixo, do suíno já é para trás, né? Do cão também é para trás e do gato, perdão, do cão é para trás e para baixo. Do gato é para trás e para cima. E do garanhão é para baixo e é deitado, ó, deitadinho. Bem feito da posição do ruminante e do suíno. São formados na cavidade abdominal, descendo para a bolsa escrotal durante a fase fetal ou logo após o nascimento. Né? Então, muitas espécies já nascem com o testículo já desceu. Algumas descem logo após o nascimento. Quando desce só um, a gente chama de criptorquídea ou criptorquidismo, né? Que é quando desce só um testículo, só de um lado. Quando não desce nenhum, a gente diz que é anorquida ou anorquidismo, né? Sem nenhum testículo. Cada testículo é formado basicamente, né, não só por isso, mas de modo geral, por uma massa de tubos seminíferos que é onde são produzidos os espermatozoides, circundada por uma espessa cápsula fibrosa chamada túnica albugínea, né, a pele que recobre elas. Aí são alguns exemplos que a gente vê na prática, né, diferenças de formações aí de testículo para testículo. Então, aqui um testículo oval normal. Aqui uma hipoplasia unilateral, quer dizer que um desenvolveu menos que o outro. Esse aqui ó, não desenvolveu o tecido direito. Por isso que é unilateral de um lado só. Epididimite, né? Esse aqui está inflamado e aí ele fica mais longo que o outro, né? Um lado
pendular repartido, né? Tá balançando, tá bem pêndulo e tem uma repartição de um para o outro bem grande. Torção, então, vendo na base dele, parece que ele está torcido, deu um giro. Orquite ou epididimite, que é uma inflamação também, igual ao outro. E ligamentos curtos, que ele fica mais pendular, como se fosse um balanço. Quais são as principais funções dos testículos? A principal função do testículo é produzir o gameta masculino e produzir os hormônios sexuais masculinos. Né? Qual é o gameta masculino? São os espermatozoides. Então, a principal função do testículo é produzir espermatozoides. A junto com a produção de espermatozoide vem a produção do líquido das glândulas acessórias, né? E também produção de hormônios masculinos, androgênios, né? O mais conhecido deles aí é a testosterona. Os hormônios vai dar a diferenciação do animal masculino do feminino, né? As características masculinas que a gente consegue observar, né? Crescimento de testículos, bainha, prepúcio, expressão corporal, massa muscular. Então, maior no macho do que na fêmea, vem tudo a partir dos hormônios produzidos no testículo. O mais conhecido dele aí, a testosterona. Então, aqui é um esquema que mostra a visão, né, microscópica do que ocorre dentro do testículo. Né? Então, a gente vê aqui um testículo normal, né, igual a gente está vendo aqui, ó. Com o epidídimo em volta deles, se a gente der um zoom aqui na divisão deles, vai ver que é mais ou menos assim. Então, tá vendo aqui, ó, várias camadas aqui, divididas numa estrutura chamada de sépalo, né? Essas camadas são os lóbulos. Dentro desses lóbulos vai ter os tubos seminíferos, que está escrito aqui, ó. Então, se eu der um zoom nele, eu vou ter vários tubos seminíferos, né? Aqui dentro. Esse aqui é um tubo seminífero e vamos ver que dentro dele são produzidos os espermatozoides. Então, eles são produzidos aqui da parede para dentro, né? Então, quando estão na parede, eles estão em fase de óvulos e não desenvolvidos ainda. Vão se diferenciando, né? E aí vai se crescendo, se formando esse espermatozoide, ele vai vindo para o lume, né? Que é para o meio desse canal. E aí ele vai migrar tudo aqui até chegar aqui, aí aqui ele migra até chegar aqui e aí vai para o epidídimo. Esse caminho todo aqui. E aqui mostra o que acontece ali na base daquela célula que a gente viu aqui, né? E aqui é como ele vai se diferenciando, né? As fases que ele vai passando, ó, começa aqui com espermatogônio inicial, e aí ele vai se diferenciando, formando a cauda e diminuindo esse líquido celular até chegar à maturação completa. Então, nós falamos dos testículos, né? Logo depois do testículo vem o epidídimo, que está mostrado bem aqui nessa linha pontilhada. Você vê que ele fica justamente colado no testículo, né? Então, aqui é o testículo, isso aqui na linha pontilhada é o epidídimo. Ele começa aqui, que é a cabeça do epidídimo, que é o corpo e que é a cauda. Lembrando que essa parte da voltinha aqui já é para sair na forma de vaso deferente, né? O duto deferente. Então, o epidídimo é um órgão muscular ciliado, sendo aderido ao testículo na porção medial, né? No meio dele. Este órgão possui a função de armazenamento, transporte e maturação dos espermatozoides. Ou seja, armazenamento vão ficar aqui, ó, na cauda do epidídimo, onde eles ficam madurando, e transporte que ele transporta aqui da saída do testículo até a cauda do epidídimo, até chegar no duto diferente. Divide em 3 regiões, nós já falamos, que é cabeça, cauda e corpo. E logo que o material genético sai do epidídimo, ele chega num duto diferente, num vaso diferente, né? Fez a curvinha aqui, já vai entrar no vaso diferente. E qual a função desse duto diferente? É transportar esses espermatozoides, né? Pegar eles do epidídimo até a uretra peniana.
Então, como está escrito aqui, serve de ligação do epidídimo ao canal da uretra no processo de ejaculação. O duto deferente sobe pelo anel inguinal como parte do cordão espermático, né? Então, ele começa ali fora do corpo do animal, onde está o testículo, e vai acabar lá dentro do corpo do animal. Impulsiona os espermatozoides para o canal da uretra para ser misturado com as secreções das glândulas reprodutivas para formar o sêmen. Então, começa aqui, vai aqui, já está passando pelo canal, né? E aí chega até a uretra aqui, próximo da próstata. A uretra tem a função urinária, que é transportar a urina da bexiga para fora do corpo. E também tem a função reprodutiva, né? Que são os espermatozoides, secreção das glandulares que entram no canal da uretra e são expelidos como o ejaculado. Então, duas funções, a urinária e a reprodutiva. A flexura sigmoide, eu falei um pouco para vocês, é uma dobra do pênis em formato de S, não tem em todas as espécies, mas é presente no touro, no carneiro e no suíno, né? Então, são espécies que a gente conhece que tem essa flexura sigmoide em formato de S. Tem o objetivo de expelir o pênis do prepúcio durante o acasalamento, ou seja, prolongar a extensão do pênis, né? Durante a ereção. E quando essa ereção diminui, o músculo retrator do pênis puxa ele de volta para a forma de S não erétil, ou seja, remonta essa flexura. Aqui tem um desenho do touro, né? Então tem aqui, ó, o S. Pronto, esse negócio de marcar aqui é ruim, mas já foi. Esse S todo é a flexura sigmoide, esse músculo tem atrás dele, que retrai ele puxa, é o músculo retrator do pênis. Aqui são os ductos nós falamos. Aqui são o tecido do pênis, corpo cavernoso, corpo esponjoso do pênis e a glande. E à frente da glande tem o prepúcio. O pênis é o órgão copulador e apresenta diferentes tamanhos e estruturas nas diferentes espécies de animais, então varia demais de uma espécie para outra, né? É composto de corpo cavernoso e corpo esponjoso, né, responsável pela ereção. Eles se enchem de sangue, esse corpo esponjoso, e deixa o pênis com um formato mais rígido. Tem a função de eliminação de urina e a função de ejaculação, né, condução do sêmen. É dividido em raízes, corpo e glande do pênis, né? Três regiões. A gente pode ver um pouco aqui, ó, a glande, a porção musculosa do prepúcio, aqui os tecidos, né? Pele, 3 é o corpos cavernosos, e esses azuis aqui são os corpos esponjosos. Então, aqui não, 3. Não, esse aqui é o cavernoso, perdão, gente. E, não menos importante, tem a glande, que é a estrutura da extremidade do pênis. Varia também de acordo com a espécie, né? Independente da espécie, possui um farto suprimento de terminações nervosas sensoriais que tornam a região muito sensível ao estímulo físico. Então, como a gente pode ver aqui, tem de vários formatos. Tem aí do touro, do carneiro, do suíno e do equino. Aqui da mesma forma, né? São os desenhos esquemáticos. Do touro, primeiro, depois é o mesmo ainda, só que aqui é um flácido, outro é ereto. Do carneiro e do bode. Bem parecidos aí, né? E por fim, para acabar a parte do aparelho reprodutor masculino, a gente tem o prepúcio. Então, o prepúcio tem a função de proteger a região da glande do pênis, né? Ele envolve toda
essa região, e até um pouco mais, dependendo da espécie. A parte externa é composta com uma pele normal, mais a parte interna, que fica em contato com o pênis, possui uma membrana úmida e lisa. Em muitas espécies, né, deixa essa região da glândula úmida por muito tempo. O prepúcio do suíno, por exemplo, possui uma prega na qual a urina e restos celulares podem se acumular e deixam um cheiro característico, né, do reprodutor suíno. Aqui está um desenho esquemático, né? Aqui é a região da glândula, aí tem a porção penial e a porção prepucial, né? Então, tudo isso aí é a pele de região do prepúcio. Isso aqui é de um bovino. Para a gente concluir essa parte do aparelho reprodutor masculino, falar um pouco das glândulas acessórias, né? Eu falei por alto delas ali, comparando, né, os tamanhos e os formatos entre as espécies, para falar um pouco da função de cada uma delas. As vesículas seminais são glândulas em par, desembocam no interior da uretra. O que elas fazem? Produzem um líquido chamado líquido seminal, tem a função de aumentar o pH do sêmen, né, deixa o pH mais alto, ou seja, menos ácido, mais básico, presente em todos os animais domésticos de reprodução sexuada. A próstata é uma glândula ímpar, ou seja, é uma só, não é dividida em duas, que circunda a uretra de modo quase completa, ou seja, dá uma volta quase completa na uretra. Produz uma secreção alcalina que ajuda a propiciar o odor característico do sêmen, ou seja, é responsável pelo odor do sêmen é a secreção que vem da próstata. Esse líquido produzido pela próstata também tem a função de proteger e nutrir os espermatozoides. Lembrando que a secreção das três glândulas acessórias o objetivo dela é permitir o fluxo do espermatozoide e a vida útil desse espermatozoide por mais tempo dentro do aparelho reprodutor feminino, né? E aí, alguns ajudam, por exemplo, a manter o pH da vagina e do útero da fêmea mais receptivo ao prolongamento, né, da vida útil do espermatozoide lá dentro. As glândulas bulbouretrais, ou chamadas glândulas de Cooper, são pequenas glândulas em pares localizadas ao lado da uretra. Produzem um líquido mucinoso que sai antes do processo de ejaculação propriamente dito. Né? Tem a função de limpar a uretra antes da passagem do sêmen. Presente em todos os animais domésticos, exceto no cão. Nós vimos isso lá no começo. Aqui mostrando a posição delas, né? Bulbo uretral, próstata e vesícula seminal, suíno, equino e do meio é um bovino. Então, para a gente fechar essa aula de hoje, a função do saco testicular, que eu falei ainda agora há pouco, né? Que é onde abriga o testículo, logo tem a função de abrigo, ajuda na termorregulação da temperatura em muitas espécies, principalmente em bovinos, equinos de modo geral, né, caprinos, ovinos, ele fica mais pendular, mais afastado do corpo, né, e como é que ele regula essa temperatura? Ele tem um músculo, que a gente chama de músculo cremáceo, que ele se contrai aproximando o testículo do corpo, né, para aquecer, ou se relaxa dilatando, fazendo o testículo ficar mais afastado do corpo, né, permitindo uma ventilação maior que ajuda a reduzir a temperatura. Já falei isso aí. E nesse saco testicular também passa as veias e artérias, né? Que se envolvem uma na outra para reduzir a temperatura, porque a temperatura interna do corpo vai estar mais alta do que a temperatura
temperatura do testículo, ele está fora do corpo, né? Então tem uma ventilação maior, a temperatura é mais baixa. Então aquele sangue que vem lá do corpo, que vai descer o testículo, ele vem mais quente. Aqui ele se envolve, né? O sangue que vem nas artérias se envolve nas veias que estão voltando, e aí tem uma troca de temperatura, e aí já chega lá no testículo para irrigar a produção de espermatozoide com uma temperatura mais adequada, né? Mais baixa do que a temperatura corporal. Então, esse aí é o resumo do aparelho reprodutor masculino, das principais espécies domésticas de produção. Eu vou pausar o vídeo por aqui para a gente, no próximo vídeo, começar do aparelho reprodutor feminino. Vou voltar aqui para o Google Sala de Aula, tá? E parar a gravação. Até o próximo vídeo.